Seus pais viviam te falando, olha, cuidado quando você sair, olha o bicho-papão, hein, vai te pegar. Você sabia que essa história é real? Que o bicho-papão realmente existiu? É um caso que aconteceu nos Estados Unidos e eu vou contar para vocês todos os detalhes nesse vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, a história de hoje então, a gente vai iniciar no ano de 1928. O Edward Budd, que tinha 18 anos, ele publicou um anúncio nos classificados do jornal que dizia o seguinte: homem jovem, 18 anos, procura um emprego no país, e embaixo tinha o endereço da sua casa. E no dia 28 de maio de 1928, chega na casa dele um homem que leu esse anúncio. Esse homem disse que se chamava Frank Howard e que aparentemente era muito rico, vai na casa da família dizendo que leu o anúncio e precisava de um jovem para trabalhar na sua fazenda que ficava em Farmingdale. Mas naquele horário que o homem chegou lá, o Edward não estava em casa, tá? Então quem vai atender essa porta vai ser a mãe dele, que se chamava Delia Budd, e ela, olhando o homem ali super bem vestido e tal, um fazendeiro, ela fica muito contente em saber, né, que ele queria contratar o filho dela. E a família Budd era muito pobre, eles tinham 5 filhos e todos eles moravam num apartamento bem pequeno que ficava lá em Nova York. Então a mãe pede para uma das filhas dela, que se chamava Grace Budd, que tinha 10 anos, e pede para ela então chamar o irmão para a entrevista de emprego. Assim que o homem vê a linda Grace, ele se aproxima e fica encantado com a menina. A Grace busca o irmão enquanto o homem fica conversando com a Delia. E logo depois que a Grace chega então com o irmão dela, o Edward, o homem percebe que o Edward era um pouco maior do que ele imaginava. Bom, o Edward ainda fala para ele que ele tinha um amigo que se chamava Willie, que ele também queria muito trabalhar na fazenda. Então traz esse amigo também para apresentar para esse homem, e esse homem fala, tá, tudo bem, posso contratar vocês dois. Só que eu tenho alguns negócios para fazer aqui na cidade, vou demorar alguns dias para então voltar aqui na casa de vocês e buscar vocês e levar vocês lá para minha fazenda. A família então fica esperando, né, ansiosos ali por esse homem voltar, mas nos próximos dias ele manda um telegrama dizendo que ia atrasar um pouco. Então passam alguns dias e chega o dia 3 de junho de 1928. É esse dia que tudo vai acontecer. Bom, esse homem então está lá no centro da cidade, ele sai e vai numa loja e compra faca, cortador de carne e outros utensílios. E passa em outras lojas onde ele compra morango e queijos. Passa também por uma banca de jornal e pede para o dono da banca ali segurar aquele pacote para ele. O pacote era dos utensílios que ele comprou. Então ele leva esses morangos e o queijo lá na casa da família Budd. Chega lá então e a família fica muito feliz, né, ele ter voltado e tal, aquela coisa e tal. E os pais convidam ele para almoçar naquele dia. E esse homem entrega para a mãe da Grace os morangos e o queijo e fala para ela ainda que esses produtos ali tinham sido produzidos na fazenda dele. O homem então fala para a família, olha, eu tenho um aniversário para ir hoje da minha sobrinha, então eu vou buscar os meninos à noite, depois que eu voltar desse aniversário. Mas ele fala, olha, a Grace tem a idade mais ou menos da minha sobrinha também, e eu acho que ela ia adorar ir nesse aniversário comigo. E ele pede para os pais para levar a Grace nessa festa. A mãe da Grace, de início, ela não queria deixar, tá? Ela ficou meio desconfiada e tal, mas esse homem, ele ali colocava dinheiro na mesa, parecia um cara muito rico, de muito respeito, um fazendeiro, tudo aquilo, e o pai acaba convencendo a mãe de deixá-la ir, então os pais realmente deixam a Grace, de 10 anos, sair com esse homem desconhecido daquela casa. O homem ainda fala o endereço para a mãe da Grace, fala que a festa de aniversário seria realizada na casa da irmã dele, que ficava na Avenida Columbus, Rua 137. A Grace então coloca as melhores roupas e sai com esse homem, e esse homem ainda avisa os pais dela, fala, olha, eu vou trazer ela aproximadamente 9 horas da noite, e diz para os meninos já se prepararem, porque eles vão de volta comigo lá para a fazenda nesse horário. Então chega às 9 horas da noite e os dois não voltaram. Vai passando ali as horas, eles começam a ficar realmente muito preocupados, mas eles acham que de repente aconteceu algum acidente. Então o pai da Grace liga para a operadora lá, naquela época acho que era aqueles telefones que fazia assim, né? E liga para a operadora e pergunta, né, olha, teve algum acidente aí com um senhor de idade e uma menina de 10 anos?
E a operadora fala que não teve acidente nenhum naquele dia ali em Nova York. Bom, passa a noite, então, no dia seguinte, eles já vão na delegacia reportar de que a Grace estava desaparecida. Quem vai se encarregar desse caso aqui é o detetive William King, que trabalhava no departamento de pessoas desaparecidas. Ele descobre que não existia fazendeiro com o nome de Frank Howard em Farmingdale e descobre também que o queijo e os morangos foram comprados ali mesmo na cidade. O detetive também vai nessa loja perguntar, para a pessoa que vendeu o queijo e os morangos, mas ele não consegue dar muitas informações ou características que iriam revelar a identidade desse senhor. Então eles vão no endereço onde seria realizada aquela festa de aniversário, que seria na Avenida Columbus, Rua 137, mas eles descobrem que a Avenida Columbus termina na Rua 110. A Rua 137 não existia e esse endereço era falso. Tentaram encontrar o telegrama que ele enviou para tentar rastrear o remetente, mas o telegrama desapareceu da casa. Provavelmente o senhor pegou de volta na segunda visita à casa da família. O detetive foi na empresa onde enviavam os telegramas e durante horas ele procurou a cópia e acabou achando. O telegrama tinha sido enviado de West Harlem. O detetive não conseguiu encontrar ninguém com o nome de Frank Howard naquele local. E nesse ponto aqui, o detetive não tinha muitas informações para ajudar a desvendar o caso. As únicas pistas que ele tinha era a cópia do telegrama com a caligrafia do suspeito e a descrição dele que a própria família informou, que seria um senhor de idade, cabelos e bigode grisalhos e muito bem vestido. Então depois daqui o caso acaba esfriando, esse detetive vai trabalhar em outros casos, mas ele nunca esqueceu a Grace. Passa um tempo e uma denúncia é recebida lá na delegacia. Um homem chamado Albert Cartel, ele tira uma menina de uma agência de adoção e essa menina acaba desaparecendo depois. Esse homem, ele tinha as características muito parecidas com a do tal do Frank, que foi lá na casa da família Butt. Então eles achavam que de repente era a mesma pessoa, mas investigando mais a fundo ali, eles descobrem que esse homem, ele estava preso na época que a Grace desapareceu. Então não era ele, não. E vai passar mais um tempo, então surge outra denúncia lá na delegacia. A ex-mulher de um homem chamado Charles Edward, ela fala que o ex-marido dela estava envolvido ali no desaparecimento da Grace. Bom, a foto desse homem aí, desse tal desse Charles, é mostrada então para a mãe da Grace, para Délia, e ela fala, não, é esse aqui mesmo, foi ele que tirou a minha filha naquele dia. Esse homem, ele acaba sendo preso, só que o detetive que estava lá investigando o desaparecimento da Grace, ele não acreditava que era o mesmo homem, não. Por quê? Ele comparou ali a caligrafia do telegrama com a caligrafia desse homem aí, desse tal desse Charles, ele viu que não era a mesma. E também ele comparou as impressões digitais desse homem que estava preso e das que ele conseguiu encontrar lá na casa da família. Só que tem uma coisa, as técnicas de coletar ali impressões digitais e também de analisar eram muito precárias naquela época, não existia um banco de dados também, então ele falou que as duas eram diferentes, mas mesmo assim aquilo ali não foi levado em conta, tá? E esse cara realmente ele vai ser julgado pelo desaparecimento da Grace. Só que chegando no dia do julgamento lá, a própria mãe da Grace, ela fala que ela se confundiu, que aquele ali não era realmente o homem que levou ela, e o tribunal acaba descobrindo que a ex-mulher desse cara acabou tentando ali incriminar ele, sabe? O cara era inocente, tá? Ele não tinha feito nada, isso tudo foi, parece que uma vingança da ex-mulher dele. E depois disso, o detetive, ele volta para estaca zero novamente, e durante muitos, mas muitos anos, ele não vai conseguir solucionar esse caso. Até que no dia 4 de junho de 1934, 6 anos depois do desaparecimento da Grace, uma carta chega lá na delegacia. Era um recorte do jornal New York Daily, essa foto que vocês estão vendo aqui. Uma mulher viu a foto no jornal e estava crente que aquela adolescente da foto era a Grace Butt, que desapareceu 6 anos antes. O detetive vai investigar, mas ele logo descobre que a mulher se enganou e aquela não era a Grace, infelizmente. Mas vendo que muitos ainda não tinham esquecido do caso, assim como ele também, o detetive teve uma ideia. Ele falou com um jornalista
jornalista que se chamava Walter Winchell e pediu para ele escrever uma matéria falando sobre o caso e dando a entender que a polícia já estava desvendando, o que era mentira. Ele fez isso para tentar atrair a atenção do senhor que pegou a Grace, seria como uma isca para pegar ele, e realmente algum tempo depois o jornalista divulga a matéria e não é que funcionou. No dia 12 de novembro de 1934, a mãe da Grace recebe uma carta. Bom, a mãe dela não sabia ler, então ela pede para o filho, Edward, para ler essa carta para ela. Não se sabe exatamente se esse filho teve realmente a coragem de ler a carta para a mãe ali ou se ela descobriu tudo isso depois. Ali estava escrito tudo o que aconteceu com a Grace em detalhes. O conteúdo dessa carta é muito assustador e perturbador também. Eu vou falar para vocês o que esse monstro escreveu nessa carta e um alerta importante, tá? Porque a partir desse ponto nós vamos descobrir todos os detalhes da vida de um dos psicopatas mais terríveis que já existiram nesse planeta. Então, se você quiser, pula para o final do vídeo, porque esse é um caso solucionado e também porque no final do vídeo eu tenho um recado muito importante para vocês. No início da carta contava a história de um marinheiro que tinha desembarcado em um porto de Hong Kong no ano de 1894 e que a carne estava muito cara lá no porto, então esse homem teria roubado 2 meninos para se alimentar. Isso mesmo, ele teria encontrado uma forma de comer carne sem pagar. As próximas partes da carta falam diretamente para Adélia, a mãe da Grace. E ele falou que foi na casa dela naquele dia e que disse que iria levar a Grace em uma festa de aniversário. Falou mais ou menos assim: olha, eu levei ela com a sua permissão. Então ele conta que passou na banca lá de jornal, pegou o pacote com os utensílios e foi para a estação de trem, pegou um trem de Manhattan para Westchester e ele esquece o pacote no banco do trem. E a Grace lembra ainda e busca para ele. Então ele falou que leva ela para uma casa abandonada que ficava em Westchester, que a Grace ficou no quintal apanhando flores e ele entrou na casa. Foi para o segundo andar e retirou todas as suas roupas, porque não queria que elas ficassem sujas de vermelho. Então ele vai na janela de um dos quartos e chama a Grace. Fala para ela ir até o quarto do segundo andar, que ele teria uma surpresa para ela. E ele se esconde dentro do armário. Quando a Grace chega então nesse quarto aí, ele sai desse armário e assim que ela vê ele, né, sem roupas, ela começa a gritar e descer as escadas. Ele vai atrás dela e segura ela e ela ainda fala: olha, eu vou contar para minha mamãe. E então ela começa a chutar ele e tentar morder, mas ele vai segurando ela, segura aqui até ela parar de respirar. Então ali a Grace perde a vida, mas depois disso ele vai fazer coisas ainda muito piores com ela. Ele então separa os pedaços, isso mesmo, tá? E ele vai se alimentar daquilo ali. Durante dias, ele falou que demorou aproximadamente de 4 a 9 dias para ele terminar de comer tudo. E ainda nessa carta, ele dá a receita de como ele cozinhou aqui a parte de trás, porque ele diz também que essa parte era a parte mais macia, que ele gostava mais. Então ele fala que ele cortou ali cebolas, cenoura, salsão, que também é conhecido como aipo, e sal e pimenta, colocou essa parte de trás no forno e cozinhou ali por aproximadamente 2 horas, e ele ainda falou que nossa, quão delicioso que era essa parte. E sim, ele descreveu tudo aquilo ali na carta que era então direcionada para a mãe dela. E no final dessa carta, ele escreve ali uma frase que tem a ver com um negócio de religião que nós vamos falar mais pra frente, tá? Mas ele fala que ele não forçou a ter relações íntimas com ela, mas que ele queria, só que ele não forçou. E ainda ele escreve que ela perdeu a vida e ainda era virgem. O irmão da Grace, que estava com essa carta na mão, pega e leva correndo lá para o detetive que estava investigando o caso. No envelope da carta tinha uma logo NYPCBA. Essa era uma associação que ficava ali em Nova York e que se chamava New York Private Chauffeur Benevolent Association. Lá ele pede o registro de contrato dos funcionários para comparar a caligrafia
caligrafia da carta com a caligrafia do telegrama que a mãe da Grace recebeu 6 anos atrás. A associação tinha mais de 400 funcionários, mas mesmo assim eles procuraram, mas não conseguiram encontrar um funcionário que tinha caligrafia parecida com a do senhor que levou a Grace. Os envelopes pertenciam à associação, mas algum funcionário poderia ter levado ou roubado e levou para casa e outra pessoa usou. Seria uma possibilidade. A associação então pede que qualquer um dos funcionários que levou os envelopes para casa contasse para a polícia e informasse aonde que estavam o restante dos envelopes e quem que usou os mesmos. E eles falaram que não precisavam se preocupar, pois nesse caso, mesmo sendo um crime roubar coisas da associação, eles não iriam denunciar e eles não seriam presos. E um dos funcionários realmente fala para a polícia: olha, eu peguei os envelopes, né, para mandar cartas para minha família e eu usei enquanto eu estava morando em um quarto de uma pensão e de repente eu posso ter deixado alguns nesse quarto lá. O detetive, sabendo dessa informação, ele vai nessa pensão já procurar lá e chega na pensão e vê que esse quarto teve um segundo inquilino ali depois do funcionário lá da associação. E a dona da pensão falou pro detetive que tinha realmente, né, um homem que teria ficado ali naquele quarto, mas ele tinha dado o check-out ali, tinha saído recentemente, só que ele queria receber mais um cheque, porque ele recebia cheques do filho dele todos os meses pelo correio, então ele já tinha avisado ela que ele iria voltar ali na pensão para buscar esse tal cheque nos próximos dias. Bom, o detetive então pede para ela o registro dos inquilinos, né, que ficaram na pensão. Lembrando que nessa época não tinha nada digital, óbvio, né? Então era tudo ali caligrafia, tudo escrita. E lá ele vê o nome do cara, mas o nome que estava ali no registro era diferente. E mesmo assim, então, o detetive ali foi comparar, né, a caligrafia dos dois e era realmente exatamente a mesma caligrafia. Então ele achou o homem que ele estava procurando. Esse homem não se chamava Frank Howard, não. Esse homem se chamava Albert Fish. E agora vamos saber um pouco da história do Albert e descobrir que a Grace, infelizmente, não foi a única vítima. O Albert nasceu em 19 de maio de 1870 em Washington, D.C. Ele tinha 3 irmãos e ele era o caçula da família. A mãe dele, que se chamava Ellen, teve ele quando ela tinha 32 anos e o pai dele tinha 75 quando ele nasceu. O pai dele era 43 anos mais velho que a mãe. Bom, e a mãe, ela tinha distúrbios visuais e auditivos também. Sim, ela via coisas, escutava coisas que não estavam ali no ambiente. E na família do Albert também tinha muito um histórico ali de pessoas com distúrbios mentais. Um deles era um tio do Albert e ele sofria de uma espécie de psicose religiosa ou algo parecido e ele acaba ficando a maior parte da vida dele em hospitais psiquiátricos. Então vocês já estão entendendo para onde que isso aqui vai encaminhar, né? Bom, no dia 18 de outubro de 1875, o Albert tinha 5 anos nessa época e o pai dele acaba tendo um ataque cardíaco e acaba falecendo. O pai dele tinha 80 anos e depois disso, então, a mãe, viúva, fica ali tendo que criar os filhos sozinha e lembrando que nessa época era muito complicado para as mulheres conseguirem emprego e tal, então ela fica em umas condições financeiras muito difíceis e ela acaba colocando os filhos dela em orfanatos. Então, nesse mesmo ano de 1875, o Albert vai para um orfanato que se chamava St. John e ele vai ficar por lá durante alguns anos. E nessa época, os orfanatos eram bem complicados. Os funcionários de lá acabavam machucando e aplicando castigos terríveis, e isso na frente de todo mundo. E também, não só os funcionários, mas os maiores também aplicavam castigos nos menores. Só que olha a coisa esquisita. O Albert, ele então apanhava muito nesse orfanato, mas ele conta que ele gostava da dor. E que ele acabou tendo ereção durante algumas das vezes que ele apanhou. Então, nesse momento aqui, ele começa a associar relações íntimas com dor. Sado mesmo, tá? Bom, ele vai ficar mais alguns anos ali, mas a mãe dele vai conseguir um emprego lá trabalhando pro governo mesmo em 1879 e ela vai tirar todos os filhos do orfanato, porque dali ela conseguia, né, já alimentar eles. Então o Albert tinha 9 anos quando ele saiu desse orfanato e ele começa a frequentar a escola e na escola também ele vai começar a ser chamado ali de ham and eggs, que seria presunto e ovos. Ele não gostava
desse apelido ali. Então, depois de alguns anos, ele vai acabar mudando o nome dele. O nome dele na certidão de nascimento original, a primeira, é Hamilton Howard Fish. Então, depois, para ele tentar desassociar esse apelido que ele ganhou ali, ele acaba trocando de nome, ele faz isso legalmente mesmo, parece que na época dava para fazer, mas enfim. Então, na sua vida adulta, ele passa a usar o nome e ser chamado de Albert Fish. E já desde pequeno, o Albert, ele descobriu que ele gostava de meninos também. Ele costumava a frequentar banhos públicos, que também era muito comum na época, piscinas públicas e tal, só para ver os meninos sem roupa e também para observar eles enquanto estavam fazendo xixi e tal. E na vida adulta dele, ele começa a trabalhar como cavalheiro da noite. Sim, ele ali fazia, né, tinha relações íntimas com homens e mulheres, então troca, ele tinha o dinheiro. Então agora a gente chegou na vida adulta dele, né? Em 1898, ele estava com 28 anos nessa época. A mãe dele arranja um casamento para ele, o que também era comum de acontecer naquela época. Os pais escolhiam os noivos e as noivas para os seus filhos. Então nesse ano ele se casa com Anna Mary Hoffman e juntos eles vão ter 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas. E nessa época ele já não era mais um cavalheiro da noite, ele começa a trabalhar como pintor, pintava casas e prédios nos Estados Unidos. E tem mais uma informação aqui bizarra da vida dele também, que certo dia ele vai lá e visita um museu e nesse museu tinha ali em exposição uma parte íntima masculina, a dissecação dessa parte íntima, e a partir dali ele começa a ficar obcecado por castração. Mas durante o casamento dele, ele vai ter um amante, tá? Em 1910, ele conhece Thomas Cadden, que tinha 16 ou 19 anos de idade. Os dois vão ficar juntos durante algumas semanas e em 4 paredes eles faziam coisas bem bizarras, tá? Eles usavam muito chicote e tal. O Albert machucava o Thomas e pedia para o Thomas também machucar ele. E além disso, o Albert ele vai começar a ficar ali fissurado em beber xixi e comer o número 2 também. E ele vai muito além, porque depois de algumas semanas ali, ele quer então cortar uma das partes ali do Thomas. O Thomas então vai ter uma ereção e nesse momento ele vai e corta ali a ponta. Só que ele fala também que ele tinha a intenção de tirar a vida do Thomas nesse dia. Só que quando ele cortou ali a ponta, falou que o Thomas estava com um olhar de muito apavorado. Ele olhou para o olho do Thomas e falou: não, desisto. Ele desistiu então de tirar a vida dele. Ele acaba fazendo um curativo ali no Thomas, deixando $10 nesse quarto para ele e vai embora. E dali ele nunca mais viu esse Thomas, tá? E também ninguém tem notícias, ninguém sabe o que aconteceu com o Thomas, qual foi o paradeiro dele ou se ele se recuperou ou não. Mas o Thomas não era o único segredo da vida do Albert, porque ao longo da sua vida adulta, ele costumava fazer coisas obscenas com meninos e meninas da cidade e machucava também. E a grande maioria deles tinha menos de 6 anos. Tá, Gisele? Ninguém descobriu nada? Não, gente, não, porque a profissão que ele escolheu ele escolheu muito bem, porque pintar casas e prédios, essa profissão fazia com que ele viajasse muito lá para os Estados Unidos. E além disso também, ele ficava muitas vezes sozinho, né, nesses imóveis aí para pintar. Então ele acabava atraindo os meninos e meninas com balas, doces, sanduíches para dentro desse local. Ali ele fazia todas essas maldades e depois que ele fazia uma maldade, ele se mudava dali e ia para outra cidade. Como a polícia daquele tempo não existia banco de dados nem nada, era muito difícil ligar uma coisa que acontecia num estado e outra coisa que acontecia em outro estado. Então eles acabavam perdendo as informações e não conseguiam pegar ele. Outra coisa que ele fala também que facilitou ali para ele conseguir fazer todas essas maldades foi o fato de que quando ele pintava, ele usava aquelas roupas de pintor, né? Então, chamava os meninos e as meninas para dentro das casas e esses meninos e meninas viam ele com aquela roupa. Quando ele saía na rua, ele usava as roupas lá, bem vestido, que ele tinha, né? E eles acabavam não identificando ele. Então, era muito fácil para ele fugir depois. E outra coisa que ele falou também é que ele escolhia os meninos e meninas que eram pobres
ou então deficientes, e também afrodescendentes, porque na cabeça dele a polícia não iria, né, se importar muito para estar então investigando aqueles casos. Isso realmente é verdade, tá? Porque naquela época o preconceito, o racismo era muito, mas muito pior do que ainda é hoje, né? Infelizmente. Agora vai acontecer uma coisa na vida dele que vai ser uma reviravolta, assim, para ele se tornar ainda mais malvado. Em 1917, a esposa dele leva os 6 filhos no cinema. Quando acaba a sessão, os filhos acabam indo sozinhos para casa, e quando o Albert chega em casa depois, ele chega e vê os filhos dele chorando muito, e olha a casa e vê que tá tudo praticamente vazio, não tinham mais móveis, né? Quase todos os móveis tinham desaparecido, e além disso também tinha desaparecido o forno, que eles usavam não só para cozinhar na época, mas para esquentar a casa, né? Lembrando que a gente está falando de Nova York, que é uma cidade onde neva muito, né? Fica muito frio no inverno. Ele descobriu então que a esposa dele fugiu e levou todas as posses da família e fugiu com outro homem, um homem que se chamava John Straub. E depois daquele dia, realmente, eles não tiveram mais notícias dela. Terrível essa mãe aqui também, né? Bom, depois que acontece isso na vida dele, ele fica ainda com mais e mais raiva. Só que ele fala que foi tipo ele teve uma sensação de liberdade, porque a partir dali, então, ele começou a fazer mais e mais coisas com os meninos e as meninas, e fazer isso com maior frequência. Bom, ele estava com 53 anos nessa época, e ele continuou trabalhando e cuidando dos filhos, e vai trabalhar também como gerente ali de prédios, seria como se fosse um síndico, né, de condomínio, e vai cuidar de muitos prédios ao mesmo tempo, e anos depois também um dos filhos dele vai ser o próprio assistente dele, ajudar ele nesse trabalho. Então, lembrando que ele fazia muitas coisas no terraço, né, dos prédios, e no porão dos prédios também. Então, esse novo emprego aqui, ele também escolheu para facilitar ali as maldades que ele ia fazer. Os filhos contam depois que eles sabiam que o pai deles se machucava, porque sim, o Albert tinha, né, essa coisa de estar então usando chicotes em si mesmo, e também ele usava essa raquete aqui, não é exatamente essa, mas isso aqui é só uma ilustração para mostrar o que era usado, né? E um dos filhos falou que viu esse utensílio ali manchado de vermelho algumas vezes, e também eles comentam que, além disso, às vezes o Albert não conseguia machucar a si próprio, né, porque a dor era muito grande, e ele pedia para os próprios filhos fazer isso nele. Mas que, apesar disso, ele nunca levantou a mão para nenhum dos filhos dele. E teve uma vez que ele chegou a colocar um novelo de lã encharcado de álcool ou de fluido de isqueiro lá atrás e colocou fogo naquilo ali. E ele também começou a enviar muitas cartas para mulheres solteiras e viúvas, porque naquela época tinha a tal da agência de matrimônio, e também as próprias mulheres colocavam anúncios nos classificados do jornal falando que estavam viúvas ou solteiras e que estavam procurando um marido. E nesse anúncio tinha o endereço da casa delas. Então ele mandava uma carta para essas mulheres e falando coisas assim terríveis na carta, né? Falando do que ele gostava de fazer em 4 paredes, que elas poderiam fazer também, e ainda ele falava que era para essas mulheres estarem machucando os filhos na bunda, porque assim a carne ficaria mais macia depois. Bom, o Albert, ele vai ser preso por causa dessas cartas aqui e por outros delitos também. Ele vai ser preso várias vezes, acusado de furto, de peculato, mas ele não vai ficar muito tempo na prisão não, tá? Ele ficava pouco tempo e saía, e muitas das vezes ele era mandado para hospitais psiquiátricos. E lá esses profissionais acabavam liberando ele, porque eles falavam que ele era muito educado, amigável, e que provavelmente ele não iria fazer mal a ninguém, mas mal sabiam eles que as aparências enganam, né? E nesse caso aqui, esse homem, ele era muito monstro, muito terrível, e é uma pena ele não ter ficado mais tempo na prisão, porque iria evitar
todas as coisas que vão acontecer, que eu vou contar para vocês agora. Então agora eu vou contar para vocês alguns dos casos que ele foi considerado suspeito de ser o culpado, e já vou alertar novamente, tá? Porque esse homem era muito terrível, então se quiser pula essa parte e vai pro final do vídeo, tá bom? Em 1924, o Albert estava pintando uma casa que ficava em Staten Island, e lá ele conheceu o Francis McDonald, de 7 anos. A mãe do Francis viu o Albert perto da casa onde ela morava, mas não deu bola, porque ela achou que era um senhor inofensivo. O Albert atrai o Francis com um punhado de uvas passas e leva ele para uma área de floresta. Lá ele machucou o Francis muito, mas muito mesmo. Ele pega o próprio suspensório que o Francis estava usando, coloca isso aqui, aqui e ali. Ele segura até o Francis parar de respirar. Só que ele tinha a intenção, ele conta depois, né, de cortar ali as partes íntimas dele. Só que ele escutou um barulho na floresta naquele dia que acabou assustando ele, então ele só pega algumas folhas que estavam ali do lado, coloca em cima do Francis e alguns galhos também e foge ali da região. Os pais do Francis estavam muito preocupados em casa porque naquela noite ele não tinha voltado para jantar, então eles já saíram ali com os vizinhos à procura dele na região, mas não encontraram naquela noite. Então no dia seguinte, né, quando clareou o dia, um grupo de escoteiros também ali se juntou, né, nessa busca aí pelo Francis, e esse grupo vai nessa floresta e lá eles encontram ele. E quando chegam lá, é claro que eles confirmam que realmente o Francis já estava sem vida. Depois de receber essa notícia, a mãe do Francis fala que ela viu o senhor no dia anterior, no exato dia que o filho dela desapareceu, e ela dá as características ali para a polícia, fala que era um senhor que tinha aparentemente mais de 50 anos de idade, que se vestia muito bem e que tinha cabelos grisalhos e barba grisalha também, então ela chama ele de Grey Man, que traduzindo do inglês para português, palavra por palavra, seria homem cinzento, mas se você traduzir a expressão, pode ter sido alguma coisa tipo o homem dos cabelos grisalhos, né? Eu acho que se adequaria mais o que a mãe quis dizer ali naquele momento. E então ela fala, né, ainda para a polícia, né? Por favor, achem o Grey Man, foi ele que pegou o meu filho. A partir desse ponto aqui, o Albert vai receber esse apelido, que vai ser um dos apelidos que ele vai receber ao longo da vida dele, tá? E depois daquilo, é claro que a polícia não consegue descobrir quem foi que fez, mas passa um tempo, no dia 11 de fevereiro de 1927, o Billy Gaffney, de 4 anos, estava brincando fora do seu apartamento com o Billy Beaton, de 3 anos, e mais outro vizinho que tinha 12. O vizinho entra no prédio para buscar alguma coisa e quando retorna percebe que os dois tinham desaparecido. Os pais e vizinhos começam a procurar pelos dois, encontram o Billy Beaton no terraço de um prédio e então eles perguntam, né, para esse menino, cadê o outro Billy? E ele vira e fala, foi o Boogeyman que pegou ele. Boogeyman, traduzindo do inglês para português, é bicho-papão. Então, a partir desse momento também ele fica com esse novo apelido, bicho-papão, e esse apelido eu acho que tem muito mais a ver com as coisas terríveis que ele vai fazer, né? Bom, a polícia também investiga esse caso aqui, não consegue muitas informações, a única informação que eles tinham é de um motorista de táxi que levou eles, então, o Billy e o Albert para um outro lugar. Esse motorista se chamava George e ele falou que esse menino estava chorando muito, pedindo pela mãe dele, e além disso também ele falou que esse homem carregava algum pacote ali com algumas coisas de metal dentro. Ele achava que eram coisas de metal porque assim que o táxi ia andando, ele escutou, né, o barulho do tim-tim-tim do metal. O Billy, os restos dele nunca foram encontrados até hoje e até então, naquele momento, a polícia não tinha nenhuma pista de quem teria feito isso com ele. Só que o Albert acaba confessando isso depois, tá? O que ele fez exatamente com o Billy? Ele levou ele para uma casa abandonada e lá ele começa a machucar muito ele porque ele fazia isso para a carne ficar mais macia. E ele fala que ele usou ali os utensílios até o líquido vermelho começar a correr, né? E ainda ele colocou a boca ali, tomou esse líquido. Depois disso também ele teria cortado as partes aqui, daqui até aqui também, retirou isso daqui, tirou a vida dele.
e ainda separou as partes, cozinhou da mesma forma que ele fez com a Grace, tá? Cebolas, cenouras, nabos e outras coisas, sal e pimenta, e se alimentou daquilo ali. Bom, e depois disso aqui também ele recebe um outro apelido, que é o Vampiro de Brooklyn. E depois, no ano de 1928, então, que vem o caso da Grace. Só que lembrando que ele não foi pego, né, pela polícia depois do caso da Grace. Então, nos próximos anos, ele vai continuar com essas atividades. Do ano de 1930 até o ano de 1934, ele é suspeito também de ter ali feito coisas com mais 4 outras pessoas e ter também tirado a vida dessas 4. Só que nesse ano de 1934, chega o dia 13 de dezembro, então é o dia que ele volta lá na pensão. Lembra que ele tinha que voltar na pensão para coletar o cheque que o filho dele mandava todo mês para ele? Então, logo que ele chega lá, é claro que a polícia também chega e pega ele naquele momento. Ele tenta resistir, tá? Ele tira uma navalha que ele tinha do bolso, tenta ali, né, brigar com os policiais, mas nessa época que ele já era um senhor de idade, ele tinha 64 anos e o detetive consegue segurar ele facilmente e leva ele para a delegacia. Então a busca finalmente acabou e esse monstro estava fora das ruas e não iria fazer mal mais a ninguém. E logo que ele chega na delegacia, ele confessa tudo o que ele fez com a Grace. Uma equipe de policiais também é enviada para aquela casa lá de Westchester para investigar. Chegaram lá perto da noite e continuaram investigando até o entardecer do dia seguinte. No segundo andar da casa, exatamente no quarto que ele falou que tudo aconteceu, a polícia encontrou vestígios de coisas vermelhas. Enterrado fora da casa também estava esse utensílio que vocês estão vendo aqui. A polícia também encontrou aproximadamente 80 pedaços de ossos que provavelmente pertenciam a uma menina de 10 anos. Lembrando que naquela época não existia o exame de DNA. O Albert também informou o local exato que ele enterrou a parte de cima dela. A polícia foi lá e realmente conseguiu encontrar. Compararam os registros dentários dela e foi confirmado que era a Grace Butt, que tinha desaparecido 6 anos antes. E durante o período que ele estava lá na delegacia, ele vai confessar os outros atos também. Só que tem uma coisa que não dá para acreditar muito nas palavras dele, tá? Porque muitos acreditam que ele exagerava em algumas das coisas e outros acreditam que não, que ele estava realmente falando a verdade. Bom, ele vai falar na delegacia que ele tirou a vida de pelo menos uma pessoa em cada estado dos Estados Unidos enquanto ele estava viajando lá como pintor. E ele conta para a polícia também que ele machucava a si próprio, que ele tinha colocado ao longo dos anos muitas agulhas no seu próprio corpo, principalmente na área do quadril e do abdômen. E a polícia ali começa a desconfiar, né, que ele está mentindo, então eles pedem um raio-x, que é esse aqui, e tinha realmente aproximadamente 29 agulhas na região do abdômen e do quadril dele. E depois da sentença dele, os médicos descobriram que algumas delas estavam lá há mais de 7 anos. Agora, voltando na delegacia, a polícia também pede para que seja feita outra análise e chama o médico psiquiatra Dr. Frederick Wharton. Ele falou que o Albert era um senhorzinho muito educado e amigável. Se você precisasse de alguém de confiança para deixar os seus filhos, ele seria o que você iria escolher. E durante essas consultas que ele fez com o psiquiatra, ele conta o porquê dele fazer essas maldades. Ele falou que ele escutava a voz de Deus e que essas vozes falavam para ele tirar a vida dos meninos e meninas e que seria um sacrifício que ele ofereceria a Deus e que o futuro dos meninos e meninas seria apanhar como ele apanhou no orfanato, e fazendo esse sacrifício, elas se tornariam santas. Ele falou que se o que ele estivesse fazendo era errado, o anjo deveria ter parado ele, como aconteceu na Bíblia. Essa parte aqui é muito importante falar que não é uma crítica à religião, tá? Mas porque ele era cristão, eu sou cristã também, então isso aqui é a loucura da cabeça dele, óbvio, né, gente? Ele usou o livro sagrado, interpretou tudo errado, realmente, para fazer essas maldades. E um dos filhos fala que viu uma vez ele gritando muito alto, dizendo que ele era Jesus. E tudo que ele fazia também, ele se explicava, né? Ele falava, olha, só aconteceu porque o destino deixou. Então, era para ser assim.
lembra do negócio que ele tinha esquecido os utensílios lá no trem, quando ele estava com a Grace, e foi a própria Grace que buscou. Então ele fala que se ela não tivesse buscado, ele não teria feito. E a mesma coisa que ele falou aqui pro médico, né, que ele falou que se era errado, então que os anjos teriam impedido ele. Uma loucura total aqui, gente. Bom, ele insiste também em falar que ele realmente tinha algum distúrbio. Talvez ele insistiu tanto para tentar fugir de uma punição maior, né? Mas então o julgamento vai iniciar. Esse julgamento vai iniciar no dia 12 de março de 1935 e vão ser 10 dias de julgamento. E ali vai ser uma briga da defesa e a acusação, porque, claro, a defesa queria alegar insanidade para que ele fosse levado para um hospital psiquiátrico, e a acusação falando não. Esse julgamento aqui vai ser só pelo caso da Grace, tá? Ele não vai ser julgado pelos outros casos que ele confessou também. Os filhos dele, que já eram maiores, né? Eles vão também lá dar o seu depoimento nesse julgamento. E eles falaram que sabiam que o pai se machucava, mas não sabiam que ele era capaz de tamanha maldade com outras pessoas, e que ele foi um bom pai para eles, que criou eles depois que a mãe abandonou todos. Apesar de que a maioria dos irmãos pareciam que estavam com pena do pai ou algo parecido, um deles, o Albert Jr., não concordou com o restante dos irmãos, não. Ele falou que desconfiava que o pai poderia ter feito algo ruim e que ele acordava muitas vezes com pesadelos à noite e gritava o nome da Grace. Também os filhos, eles não ficaram separados a vida inteira desse pai, não, tá? Porque o Albert, ele passou a maior parte da sua vida lá morando em pensões, mas também ele morou muito tempo na casa das filhas que já estavam casadas, e enquanto o Albert estava na prisão aguardando o julgamento, dizem que ele afiou um osso de galinha e enfiou no seu próprio corpo. Bom, no final do julgamento, ele foi considerado culpado e concluíram que foi um crime premeditado e que ele não tinha distúrbio que impedisse ele de ser julgado. Então a sentença sai um tempo depois e ele foi condenado à pena capital na cadeira elétrica. E enquanto ele estava ainda lá preso esperando, né, que a sentença fosse cumprida, ele falou algumas coisas bem esquisitas, tá? Uma delas é essa aqui. Abre aspas. A sentença não estava certa. Eu não sou realmente normal, você sabe? E meus pobres filhos, o que eles farão sem mim para guiá-los? Fecha aspas. E um pouco antes da sentença ser cumprida, ele falou, abre aspas, que emoção morrer na cadeira elétrica. Será a emoção suprema, a única que eu não experimentei. Fecha aspas. No dia 16 de janeiro de 1936, o Albert senta lá na cadeira, eles ligam os aparelhos e demora aproximadamente 3 minutos para ele então parar ali de respirar. E uma curiosidade sobre essa sentença é que depois, ao longo ali de anos, essa parte da história talvez tenha sido modificada, porque muitas pessoas falaram que quando eles ligaram os aparelhos, como ele tinha aquelas agulhas lá dentro dele que os médicos não conseguiram retirar, não iriam tirar de forma alguma, né? Falaram que teria dado um curto-circuito e eles teriam que ter desligado então o aparelho e ligado esse aparelho novamente, então usando ali 2 cargas para fazer aquilo, de tão monstruoso que o cara era e tal. Mas depois de muitos anos, especialistas da área confirmaram que essas agulhas estando ali dentro dele não iriam causar um curto-circuito no aparelho. E também a segunda coisa que prova de que é mentira é que no registro está dizendo que demorou 3 minutos exatamente. E 3 minutos era realmente o tempo que normalmente demorava. Então, isso tudo aqui é um mito, tá? É boato. Na verdade, ele perdeu a vida como todos os outros perdiam da mesma forma naquela época. Então, essa história ficou do tipo, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, até hoje, nós temos muitas informações erradas aqui na internet. Não só de hoje em dia, mas daquela época mesmo. Porque quando tudo aconteceu, diz que os próprios jornais, os próprios repórteres, eles confundiam algumas datas e também confundiam alguns nomes e sobrenomes das vítimas também. Então, para que não houvesse nenhum erro aqui no roteiro de hoje, eu me baseei em vários documentários que, se vocês quiserem assistir, é muito, mas muito interessante. Porque nesses casos, não é uma pessoa que faz a pesquisa, né? Mas é uma equipe que faz parte da produção. E muitos deles, eles foram até o local onde aconteceu e pesquisaram nos próprios registros das prefeituras e bibliotecas, onde eles conseguiam a original dos jornais da época. Outra coisa sobre jornais da época também é que eu pesquisando por esse caso aqui,
aqui, eu descobri muitas montagens que foram feitas no Photoshop. Sim, gente, tem informações falsas aqui sobre o Albert na internet. E agora uma outra curiosidade muito interessante é que a casa onde tudo aconteceu, lá de Westchester, ela ainda existe até hoje. É essa casa aqui. E parece que tem gente que ainda mora lá. E outra informação também que eu consigo encontrar é sobre a mãe da Grace. Ela acabou falecendo em 29 de janeiro de 1943. Ela tinha 50 anos e isso foi 15 anos depois do que aconteceu com a filha dela. E no ano seguinte, o pai da Grace também faleceu no dia 20 de outubro de 1944, 16 anos depois do que aconteceu com a filha dele, e ele tinha 60 anos. Outra coisa também que eu queria acrescentar aqui é que até hoje não se sabe o número exato de meninos e meninas que ele tirou a vida. Algumas pessoas que investigaram o caso naquela época falaram que ele tirou a vida de 15 pessoas e também que ele teria machucado e forçado a ter relações íntimas com outras 100. E outras pessoas falam que foram somente 5 pessoas que ele teria tirado a vida e possivelmente muito mais de 100 que ele machucou e fez coisas obscenas também. O Albert recebeu muitos apelidos como o lobisomem de Wisteria, vampiro do Brooklyn, o homem dos cabelos grisalhos e o bicho-papão. Então é isso mesmo, gente. Hoje vocês conheceram a história original do bicho-papão. Foi ele, foi o Albert Fish que fez essa maldade com todos esses meninos e meninas. E outra história muito, mas muito interessante para vocês conhecerem também é a história original do Homem do Saco, ou Velho do Saco. Lembra? Quem lembra isso quando era pequeno, né? Olha, cuidado, não vai na rua, senão o Velho do Saco vai te carregar, o Homem do Saco vai te carregar. Existe realmente o caso que originou toda essa lenda aí. E aconteceu em São Paulo, no Brasil. E a minha amiga Andy C20 contou todos os detalhes para vocês no vídeo que ela soltou hoje no canal. Eu vou deixar o link do canal da Andy aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também o card passando agora para vocês desse vídeo para vocês irem lá assistir, e também tá aqui destacado nos comentários o comentário dela, para ser mais fácil de vocês encontrarem o canal dela também, tá? Lembrando que a Andy traz casos criminais todas as semanas, ela traz 2 casos por semana, então tem muito material lá para vocês se inscreverem e maratonarem o canal dela também. E deixa eu dar uma informação muito importante que eu já dei no outro vídeo aqui do canal, que é sobre um sinal que foi criado por uma organização canadense. Esse sinal a gente deve ensinar aos nossos filhos. O sinal é isso aqui, ó. Tá? Você pede pro filho colocar o dedinho aqui, ó, para dentro e fazer só isso aqui. Se alguém pegar ele no shopping, algum desconhecido, se alguém pegar ele na rua, se ele não conseguir gritar, é esse sinal que ele deve fazer. E lembrando que eu não tô aqui ensinando os bandidos, porque essa organização pede para que isso aqui seja feito nas costas, enquanto a pessoa não está vendo. Esse código, que é esse videozinho que eu tô passando aqui na tela para vocês, é muito usado no Canadá e Estados Unidos e já salvou vidas por lá. Pessoas viram, reconheceram, chamaram a polícia e os menores foram resgatados. Aí no Brasil, esse sinal ele ainda não é muito conhecido, né? Mas a organização pede para que isso seja mais divulgado, que seja um sinal internacional, porque lembrando que muitos menores, eles são levados para outros países para serem vendidos para outras famílias, ou então para fins ainda muito piores. Então, se todo mundo ficar sabendo, né, desse sinal aí ao redor do mundo, pode ser que alguém esteja fazendo isso no aeroporto mesmo, e no próprio aeroporto a gente possa impedir, né, de que esse menor de idade embarque num voo e nunca mais vai ser visto pelos seus pais. Então espalhe essa ideia, compartilha esse vídeo aqui, mas mais importante ainda, porque o meu canal aqui ele não tem um alcance muito grande, né? Eu tenho um canal ainda muito pequeno, mas vocês podem também pegar o próprio vídeo que tem aqui no YouTube ensinando a fazer o sinal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais também. Juntos nós podemos fazer um mundo mais seguro para os nossos filhos. E curte esse vídeo aqui pra mim também, porque quando vocês curtem o vídeo, o YouTube acaba entregando para mais pessoas e mais pessoas começam a assistir esse vídeo também e saber dessa ideia aqui, principalmente essa ideia que eu dei aqui no final do vídeo para vocês também, que eu acho uma ideia inovadora desse grupo de mulheres canadenses que criaram. Se você ficou aqui até o final e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva também, lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.